cada vez mais evidente. O Brasil tem um passivo de políticas públicas que zelem pelo social. O reflexo disso é a desigualdade e a violação de muitos direitos da população em vários setores. Agora, no Conexão, nós vamos refletir sobre o aspecto da diversidade no mercado de trabalho. Já sabemos que os negros e as mulheres, por exemplo, têm que suar em dobro a camisa para conseguir boas oportunidades e bons salários também. Mas quem de fato perde com isso, hein? A Aline Klein, da consultoria Great Place to Work, e a Rafaela Taide, do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vão ter essa conversa com a gente. Sejam bem-vindas ao Conexão. Obrigada, Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta em comum, né? Eu gostaria de saber o que vocês entendem como um mercado de trabalho, um ambiente de trabalho diversificado. Acho que você pode começar, Rafaela. Para mim, eu acho que para o IBDD, um ambiente diversificado é aquele que você olha a pessoa e você não olha as características da pessoa. Se você está de cadeira de rodas, se você é negro, se você é parte da comunidade LGBT, isso não importa. Importa a pessoa que você é e o potencial que você tem para desenvolver aquele trabalho. Aline, é isso? A gente, no Great Place to Work, a nossa empresa é uma empresa que avalia as empresas, né, os bons ambientes de trabalho, e a gente acredita que o ambiente diverso, ele é, em primeiro lugar, um ambiente que é melhor para todos, para o mundo e para as pessoas que trabalham naquele lugar. Então, se a gente pensar que os negócios, eles atendem, são pessoas fazendo negócio para pessoas, a gente entende que um ambiente diverso consegue atender melhor aquele cliente na ponta final, porque a sociedade é diversificada. Então, a gente acredita que um ambiente onde todos possam expressar quem são, etc., quem são, a sua origem, a sua deficiência física, a sua orientação sexual, enfim, consegue trazer para um ambiente mais riqueza, mais disrupção, às vezes mais originalidade, mais inovação e também mais justiça, né? Mais equilíbrio social. E a sociedade está cada vez mais plural, de fato, não é? Sem dúvida. O correto seria até seguir, é uma tendência, não? Exato, cria-se um abismo entre a maneira como o mercado de trabalho e às vezes as empresas são ambientes pouco diversificados com o que a sociedade. Então, para uma empresa atender melhor o conjunto da sociedade e os seus clientes, ela precisaria espelhar, ser um pouco o reflexo maior dessa diversidade da sociedade. E se você fala de cargos de liderança, então, aí que não tem diversidade nenhuma, né? A gente está falando do mundo dos homens brancos e as minorias todas estão excluídas aí. Nada contra os homens brancos, mas isso não reflete quem somos. A diversidade do país. Exatamente. Porque aí, nesse caso, a gente tem a diferença de raça e de gênero, né? Sem dúvida. E de orientação sexual, porque normalmente são homens brancos héteros, né? Porque se for um homem branco, mesmo hétero e deficiente, aí ele também não tem lugar. Exato. Então, se você vai juntando as minorias numa pessoa só, o público do IBDD, para você ter uma ideia, é 52% de mulheres e 70% de negros ou pardos. São pessoas com deficiência. Então, você vai juntando várias minorias numa pessoa só. Se você não olhar o indivíduo e olhar apenas o grupo que ele faz parte, a chance dele conseguir um emprego é praticamente nenhuma. Pois é, trazendo isso para a prática, acaba sendo até preocupante pensar numa menina homossexual, sim, uma mulher, né? Uma mulher homossexual, negra, procurando o primeiro emprego. É muito difícil. Provavelmente ela vai ouvir muitos nãos antes de encontrar o primeiro sim. E independente da formação, porque a experiência que a gente tem é de pessoas que são deficientes, mulheres negras, deficientes, com uma excelente formação e que adquiriram a deficiência ao longo da vida, portanto elas tinham uma vida profissional antes disso, que já foi muito suada, mas depois que ela ficou deficiente, aí mesmo que ela perde inclusive a posição que ela já tinha conquistado. E que é a mesma situação de uma pessoa trans, suponho, porque estávamos conversando aqui, eu e a Aline, a deficiência você pode adquirir ao longo da vida e você pode fazer a transição ao longo da vida também. Então, isso faz com que no discurso esteja muito bonito, as leis sejam muito bonitas, mas o que a gente faz na prática está muito longe de ser o que a gente deveria fazer. Está muito longe. A Rafaela falou de leis, né? É bom a gente citar que o Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade, né,
considerou a constitucionalidade da lei de cotas, aquela lei que prevê de 2 a 5% de empregabilidade, 2 a 5% no caso dos deficientes. A lei que é a 12.990, ela é de 2014 e reserva 20% das vagas para negros e pardos em concursos públicos, para cargos públicos. É uma legislação que, de fato, tem ajudado ou ainda não é o suficiente? A gente acredita que, do ponto de vista da legislação, esse tipo de ação em que pese a gente entende como medidas paliativas de correção histórica, elas ajudam, elas favorecem o ingresso. Se a gente pensar que 20% de uma população dentro de uma empresa ser negra, ainda está muito abaixo do que são a proporcionalidade da população negra, considerando pretos e pardos, na sociedade. A gente vive num país que pretos e pardos, que compõem a população negra, são de 54% da população. Então, se você trabalhar com números 20%, se levar a fundo esses dados, a gente ainda está muito abaixo. Mas, da mesma maneira, hoje os números são muito menores que esses. Então, esse tipo de medidas paliativas, essas pequenas correções históricas, porque é uma correção histórica, a base fundacional da nossa sociedade é em base à escravidão negra, e isso é o problema, a situação com que a gente lida hoje é resquício dessa condição histórica do nosso país. Então, na nossa opinião, ajudam. Mas ainda a gente encontra problemas, e a gente também estava falando disso, na aplicabilidade dessa legislação. Sem dúvida. Aqui no Brasil tem as leis que pegam e as leis que não pegam, né? Em geral, leis de ações afirmativas não pegam. A experiência que a gente tem da lei de pessoa com deficiência, que é bem anterior, né, é que ela não pegou. E onde está o X da questão para uma lei pegar? É a sociedade apoiar? Sim, mas é a fiscalização. Não é fiscalizado. O Ministério do Trabalho, se você não cumprir uma cota de aprendiz, que é uma lei muito mais controversa do que essas que a gente está abordando agora, você vai ser autuado e você vai levar uma multa. Se você não cumpre a cota de negros e pardos, mulheres, enfim, se você não cumpre a cota da pessoa com deficiência, isso não acontece. Eu trabalho há 14 anos no IBDD, a minha população em geral é de baixíssima renda, negra, porque a gente tem o histórico da escravidão, que a gente nunca conseguiu fazer algo efetivamente para recompor tudo que a gente tirou. Eu tenho mulheres que a gente sabe, somos 3 mulheres aqui, sabemos como não é cumprido. Não é cumprido mesmo. E a empresa pode chegar e dar qualquer desculpa. Em geral, desculpa acho que é forte, a empresa tem que ser parceira da gente. Portanto, vamos dizer, a resposta é sempre... Esse feedback não é de acordo com o esperado. Eu não acho nenhum deficiente qualificado, as mulheres não têm interesse por essa área, quando na realidade o meu banco de currículos, por exemplo, são 70% de negros, né? 52% de mulheres. 30% do meu banco são pessoas com nível superior completo, mas que estão sendo procuradas para vaga de auxiliar de limpeza, almoxarifado, e aí aparece uma vaga de advogado. Eu tenho advogado no meu banco, mas ele nunca conseguiu o primeiro emprego, ou ela nunca conseguiu o primeiro emprego. Eu acho que o interessante disso são 2 coisas. A primeira é que a gente tem hoje dentro das empresas uma pirâmide invertida. Então, a base das empresas brasileiras muitas vezes pode ter uma população mais diversa, digamos assim. Então, tem uma população mais negra, etc. E aí, quando vai chegando nos níveis de liderança mais altos, e aí quando a gente chega nos cargos de CEO e presidentes de empresa, esses números são quase irrisórios, assim, a gente tem pouquíssimos. Mulheres negras no nosso país, pelo menos de grandes multinacionais, a gente tem 1 ou 2 que chegam à presidência de uma organização, etc. E por um outro lado também tem a questão dos mitos, né? Sem dúvida. O mito da formação, por exemplo. A gente no Great Place to Work está trabalhando hoje com alguns dados e um dos números é que a proporção hoje no nosso país, a proporção de homens brancos para homens negros nas universidades é de 2 para 1. E quando aumentou o acesso dos negros à universidade aumentou. Quando isso chega aos cargos de liderança, essa proporção vai de 50 homens brancos para 1 homem negro em cargos de liderança e diretoria. Não cabe mais a desculpa de que o negro não teve o acesso adequado à educação, então ele não está preparado para a vaga. Tem muitos negros preparados Sem dúvida. E não é também justificativa para mulheres e para pessoas com deficiência. Nós fizemos uma pesquisa no IBDD para avaliar a escolaridade do deficiente
deficiente em relação à população em geral. Há muito pouco dado, então a gente teve que ver com base nos nossos 8 anos de existência e fizemos um painel. A educação no Brasil, ela é ruim, mas ela é ruim em geral. Ela é ruim para a população em geral. É óbvio que surdos têm uma especificidade, porque você pode até ter intérprete de Libras nas escolas, porque a lei diz que tem que ter intérprete, mas a lei não obriga o ensino de Libras, portanto, muitas vezes você paga o intérprete para absolutamente nada. Mas se você pegar a população de deficientes auditivos, visuais, que tiveram ela está pari com com a população em geral. Então, essa história da qualificação é um problema em geral. E por que as minorias são menos empregadas que a população em geral? A única resposta que a gente tem para isso é preconceito. E o preconceito vem de onde? Vem do desconhecimento. Isso, da educação. Exatamente. Agora, só lembrando, eu falei da legislação para os deficientes, empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar de 2% a 5% de reabilitados e pessoas com deficiência. Isso empresas privadas. Empresas públicas têm que reservar no seu cadastro do concurso de 5% a 20% das suas vagas de concurso. O que acaba acontecendo é que as empresas públicas que deveriam dar o exemplo tentam burlar isso fazendo concursos que daria menos de um deficiente, e dizem que não precisam. Então, eles lançam 10 vagas e falam, não dá um deficiente, então eu não vou chamar a pessoa. E aquele que consegue chegar ao mercado, né, se encaixar nessa parcelinha aí, nesse espaço, ele sente que é realmente incorporado ali ao quadro? Como é que é a aceitabilidade? Não. Nós fizemos uma pesquisa, inclusive, muito boa com o Senado, há uns anos atrás, para ver como é que a pessoa se sentia no mercado de trabalho. 78% das pessoas entrevistadas, e essas estavam empregadas já, inseridas no mercado, sentiam preconceito. Em que sentido? Estavam num cargo muito abaixo da sua formação ou capacidade, não tinham plano de carreira, como as outras pessoas. Muitas vezes eram contratadas para ficar em casa, para não serem vistas. O home não era nem home office, não. As empresas, durante um período, isso foi muito comum, no início dos anos 2000, de contratar e falar, fica em casa, eu te pago o salário mínimo e eu não quero você aqui na empresa. O que acontece é que a gente estava até falando disso antes, que acaba para as populações marginalizadas, então acho que isso se aplica muito para as pessoas com deficiência e, em alguns casos, para os transexuais, que acabam ficando com cargos e funções dentro das empresas que normalmente estão relacionadas a cargos, às vezes, mais baixos do que a própria qualificação. Então, os serviços gerais... Está ali para constar, na verdade. Está ali para constar. Sim. E é como se gerasse um incômodo. Então, porque criança todos fomos. Idosos todos queremos ser. Deficiente a gente não quer ser de jeito nenhum. Há muito desconforto, e a mesma coisa se aplica ao trans também, me gera desconforto. Eu ver um cadeirante, eu posso pensar que a qualquer momento eu posso virar um cadeirante. Sim. O preconceito contra o trans está arraigado nessa sociedade que a gente vive. Então, o que eu não entendo me ameaça de alguma forma. E acho que o desconhecimento leva a isso. A gente atendeu uma empresa recentemente, uma empresa grande, e eles estavam contando pra gente como eles tiveram dificuldade para discutir com a empresa. Eles tinham uma colaboradora de muitos anos com deficiência visual que vinha batalhando para a sua trilha de carreira crescer pelo seu desenvolvimento dentro da organização. E eles tiveram muita dificuldade e eles tinham dúvidas simples, que às vezes é o desconhecimento. Então, dúvidas simples, como uma deficiente visual pode assumir um cargo em que ela precisa viajar, por exemplo. Até que eles foram perguntar para ela, disse, eu posso viajar tranquilamente, mesmo sendo deficiente visual, então eu posso visitar clientes, eu posso pegar avião, posso pegar um táxi, posso... Quero aproveitar esse momento aqui da diversidade e trazer uns dados interessantes para quem está em casa. Olha, o pintor Henri Toulouse-Lautrec sofria de nanismo. A artista plástica Frida Kahlo tinha parte da musculatura atrofiada por causa da poliomielite. O diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica não impediu Stephen Hawking de se tornar um consagrado cientista da atualidade. E quem não vibra com a capacidade dos atletas paralímpicos?
Ao longo da história, são muitos os exemplos de talentos que não se esconderam por trás de alguma limitação física ou mental. Temos até uma turma de youtubers que manda muito bem e a gente vai mostrar para vocês agora alguns exemplos. Está aí, esse é o Zack Arner, ele tem mais de 350 mil seguidores. Os vídeos que ele posta com a sua rotina ali na cadeira de rodas já foram visualizados por mais de 16 milhões de pessoas. 16 milhões de vezes. Tem também aqui no Brasil a Cacai Bauer. Ela afirma ser a primeira influenciadora digital síndrome de Down do mundo. Ela é brasileira, como eu disse, tem mais de 200 mil seguidores. Tem outro exemplo ainda muito bacana, que é o canal da Mariana Torquato, do Vai Uma Mãozinha Aí. A gente vai rodar para você um trechinho de um vídeo dela. Acompanha. Mariana Torquato. Quero lembrar para vocês que todos os vídeos do canal podem receber legendas em qualquer idioma para que o canal seja acessível para pessoas não ouvintes também. O vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que eu fiz e vocês gostaram muito, que foi os 5 famosos com deficiência que você não fazia ideia. Ele vai aparecer aqui, caso você ainda não tenha assistido, você tem que assistir esse vídeo porque esse vídeo é muito legal. E agora eu tô trazendo a versão 2.0 desse vídeo, só que focando na síndrome de Asperger. Semana passada a gente conversou sobre o suposto autismo do Messi e falamos sobre a síndrome de Asperger. Você não assistiu esse vídeo, gente? Não acredito, ó, vou te dar mais uma chance aqui, ó, vai aparecer aqui. Clica aqui, assiste esse e depois você volta pra esse aqui, beleza? Porque tem algumas coisas... Vem cá, né? O quanto empresas poderiam, enfim, aproveitar esses talentos, beneficiar dessa diversidade toda, né? Sem dúvida. Está mais do que provado em todas as pesquisas que foram feitas no mundo que a diversidade gera criatividade, gera um ambiente melhor de trabalho. Só que por algum motivo o mundo empresarial não aceita isso. Eu acho que a gente ainda está muito preso a um mundo do século XIX, que foram quando as empresas começaram a se formar, a Revolução Industrial, e a gente ficou nisso. E a gente resiste muito a mudar. Tem países no mundo que já mudaram muito. Se você for para a Suécia, Noruega, a inclusão das minorias, isso já está equalizado, naturalizado na sociedade. E a gente continua no modelo americano, que também tem os mesmos problemas que a gente tem, de excluir quem é diferente da gente. Eu acho que esses vídeos do YouTube demonstram o quanto de talento a gente perde, a gente deixa para trás por estereótipos e preconceitos. A gente vem discutindo isso com as empresas porque eu acho que um primeiro passo o conjunto da sociedade começou a dar, que é com a questão das mulheres. Eu acho que é um primeiro passo em que a gente começou a avançar. Então hoje, para nós mulheres, ainda a gente corre aquela corrida de 100 metros com mais barreiras do que os homens no geral. Mas a gente, acho que com muita luta e muito esforço, ao longo foi galgando alguns espaços maiores na sociedade. Só que a gente ainda deixa para trás muito dos talentos. Então, boa parte da população desse país, por exemplo, que é da população negra, as pessoas com deficiência, o conjunto dos LGBTs. Se a gente pega, por exemplo, o T da sigla LGBT, os transexuais, 97% dos transexuais brasileiros hoje tem como única oportunidade a prostituição, ou estão em situação de prostituição, trabalham com a prostituição, ou já passaram por ela. E quantos talentos, quantos bons advogados, engenheiros, quantos bons médicos a gente não deixa para trás por esses estereótipos, né? E as empresas perdem também no seu ganho, eu acredito. Sem dúvida. Porque tendo funcionários com visões diferentes, né, ela pode alcançar públicos diferentes. É o contraponto daquela visão homogênea, de todo mundo que teve a mesma educação, estudou nos mesmos colégios, fez as mesmas coisas. Você não tem aquela ideia diferente. Exato. Tem uma pesquisa de Cambridge que fala que eles fizeram uma pesquisa com 1000 empresas, mais ou menos, e eles chegaram à conclusão de que as empresas que investiam objetivamente, conscientemente em diversidade, ou proporcionar um ambiente mais diverso, que é isso um pouco, porque tem a questão da população negra é buscar escolas diferentes, não pegar todos os currículos da mesma universidade, dos mesmos cursos, buscar bairros diferentes, distintas localizações geográficas, idades diferentes, pessoas com capacidades físicas diferentes, etc. Tudo isso produz mais. E essa pesquisa de Cambridge dizia que essas empresas que investiam em diversidade, elas tinham 15% a mais de produtividade e rendimentos de lucro do que as empresas que não investiam. Essa é uma questão que a gente poderia começar nas escolas, né? Sem dúvida. Sem dúvida, isso tem, porque a criança não nasce com preconceito de nada.
A criança vai se formando na sociedade, especialmente dentro da escola. Hoje em dia, com pais trabalhando cada vez mais. A gente faz experiências em escolas, a gente tem um projeto dentro das escolas municipais em que os nossos agentes de inclusão escolar ficam num laboratório de informática e de leitura, tirando dúvidas das crianças. Então, eles são um ponto de referência das crianças para tirar dúvida. E quando a gente fez a avaliação do início do projeto e as outras avaliações, as crianças já não percebiam mais a deficiência do agente. Elas percebiam que você falava, tem alguma coisa diferente? Uma das perguntas é, tinha alguma coisa diferente que você vê no tio? Não. Às vezes ele é muito alto, às vezes ele é muito legal. Nada a ver com a deficiência. Provavelmente não. Então você naturalizou para aquela criança que a deficiência está ok. E isso é um exemplo para as crianças que estão atendendo aquela escola que são deficientes também. Você trata desiguais diferentes, mas você não tem preconceito contra elas pela diferença delas. A questão da educação, algumas empresas e que fazem parte hoje do que a gente considera as melhores empresas para trabalhar, iniciaram uma discussão de diversidade dentro do seu local de trabalho, mas perceberam que existiam lacunas ainda que vinham de antes, então passaram também a investir. Isso eu estou falando das maiores, investir em alguns programas educacionais e campanhas, porque quando a gente está tratando desses assuntos, a gente fala de uma série de gamas da sociedade que vão desde a comunicação assertiva, que vão desde criança. As pessoas precisam entender que, independente dela ser uma pessoa com deficiência, dela ser uma homossexual, transexual, ou de ser negra, etc., ou de ser uma menina, ela pode chegar em determinados lugares, porque a referência é muito importante. Exatamente. Se eu não vejo um diretor negro, eu sendo negra, acredito que não vou poder chegar. E então, as empresas precisam também, para eliminar essas barreiras cada vez mais, alcançar espaços maiores do que o próprio ambiente. Né? Bom, vamos de site. Tem o site da Great Place to Work para a gente mostrar para você. As empresas já estão, oferecem um serviço de consultoria, estão ali para trazer essas ideias. Vocês percebem, então, que essa demanda tem sido, enfim, cada vez mais citada. A gente percebe que tem muitas empresas que hoje estão começando a se dar conta um pouco daquilo que a Rafaela estava dizendo, de que o pensamento industrial, do modelo industrial do século XIX, ele já ficou para trás. Então, a gente trabalha com uma gama de empresas que, em diversos assuntos, inclusive de diversidade, vem se esforçando para ter um ambiente mais saudável de trabalho e ter um ambiente cada vez mais disruptivo, porque isso atende os negócios, né? A nossa linha diretriz é exatamente essa: o que é bom para todos é bom para o mundo e bom para os negócios. Então, é um pouco pela discussão. É uma fórmula muito fácil, simples, fórmula não é? Deveria, né? No nosso caso, a gente funciona como consultoria de RH também para a empresa, mas a nossa experiência com as pessoas com deficiência é que há um discurso, melhorou ao longo dos anos o discurso em relação à pessoa com deficiência, mas a prática com relação à pessoa com deficiência, apesar de lei, apesar de falarem mais, isso não mudou. Né? A empresa não consegue ainda aproveitar a pessoa com deficiência, a menos que alguém na empresa esteja encampando e essa causa é Levante minha essa bandeira. E eu levo para todos os lugares. A gente colocou o site do IBDD na tela agora, que é o ibdd.org.br. Quem quiser conhecer mais, a pessoa com deficiência que queira conhecer mais os seus direitos também tem acesso por aí? Tem um caminho, pelo menos, para chegar até vocês? Sem dúvida, cadastra seu currículo, tem acesso a toda a legislação, legal. Tem uma cartilha para dizer onde você consegue seu direito, seu passe livre, seu benefício, bem passo a passo mesmo, porque a legislação é difícil de ler, mas está tudo no nosso site. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui no programa. A gente que agradece, porque falar de minorias Eu acho que o nosso trabalho é de formiguinha, exatamente. Mas é um trabalho constante e que eu acho que espaços como esse trazem cada vez mais pessoas para esse tipo de discussão. Sem dúvida. O importante é a gente ficar tocando no assunto para ninguém esquecer. Não é? Exatamente. Obrigada, tá? Rafaela e Aline. Obrigada a você também que acompanhou Conexão. Você pode rever essa e outras entrevistas lá no futuraplay.org. Até a próxima. Tchau, tchau.